Olá, olá, bem-vindos a mais um Papo Aberto aqui na Exame. Eu sou Carlo Cauti, sou diretor da Exame Invest e hoje vamos falar de um tema que interessa muita gente. Vamos fugir um pouco do mercado financeiro, mas também é um tema que interessa muitos investidores, porque afinal a segurança nacional é um tema também que interessa os investimentos, especialmente estrangeiros diretos. E para isso vamos falar com os protagonistas da segurança nacional no Brasil, né? Que já ocupou cargos muito importantes no passado e que agora temos o prazer de ter conosco, temos conosco aqui no Papo Aberto, estamos falando do general de Exército Sérgio Etchegoyen, que já foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional durante o governo do ex-presidente Michel Temer. Muito bem-vindo, general, e muito obrigado por estar conosco hoje. Muito bom dia a todos que nos assistem. Muito obrigado aí pelo convite. Uma General, honra participar. honra toda nossa tê-lo conosco, general. General, teria muitas perguntas, mas eu sei que, infelizmente, o nosso tempo é curto, então vamos direto ao assunto. General, há mais de uma década, o Brasil elaborou uma estratégia de defesa nacional, uma série de documentos, na verdade, entre os quais a estratégia de defesa nacional, que indicava mudanças importantes, né, na estratégia do Brasil no âmbito da defesa. Não somente da defesa, temos outros documentos também sobre a segurança pública, mas eu queria começar lhe perguntando sobre a defesa, sobre o papel das Forças Armadas e a estratégia de reaparelhamento, de melhoria, de modernização das Forças Armadas com os submarinos convencionais de nuclear, com os caças suecos, mas também com o reaparelhamento da Marinha e do Exército. Como estamos uma década depois da criação dessa estratégia nesse âmbito com as Forças Armadas? Na realidade, é quase uma década e meia. A primeira Estratégia Nacional de Defesa, que inaugurou o ciclo que trouxe uma profunda, uma importante mudança no Ministério da Defesa, é de dezembro de 2008. E já há algum tempo eu tenho visto e algumas vezes já conversei sobre isso com o então ministro da Defesa, o ministro Jobim, Nelson Jobim, que a gente hoje está vendo acontecerem as coisas que foram plantadas lá naquela Estratégia Nacional de Defesa de 2008. São exemplos, importantes, por exemplo, os caças Gripen. Essa discussão se intensificou e tomou tração lá atrás, né. A mesma coisa, quanto aos submarinos de propulsão nuclear, e a mesma coisa quanto ao reaparelhamento do exército, novos blindados, artilharia, foguetes, enfim. Isso, ainda que aflija, e a mim também, e crie ansiedade por eventuais atrasos provocados por dificuldades orçamentárias ou, em alguns momentos, por outras prioridades de governo, que são naturais, fez com que, aí sim, em menos de uma década, essas coisas começassem a ter cara, a ter forma, a se materializar, né. Os caças hoje são uma realidade, os submarinos convencionais já tem 2 lançados e caminhamos para o submarino nuclear, com atrasos, com dificuldade, com tropeços, mas isso, considerando um país em que, nenhuma ou muito poucas políticas resistem aos ciclos eleitorais, nós temos aí 3, 4 ciclos eleitorais vencidos com as forças mantidas os mesmos objetivos. No caso do Exército, eu lembro quando começaram a chegar os primeiros blindados sobre roda, os Guarani, chamados Guarani, fabricados pela Iveco. E a gente olhava os primeiros 5, 10, 15 chegando, tão pouco, e uma necessidade de quase 1.000. Hoje passamos dos 600, dos 700. Então, ainda que se possa olhar para isso com alguma apreensão ou alguma ansiedade, a palavra melhor é essa,
nós chegamos lá, estamos chegando lá com as dificuldades típicas de um país como o nosso, mas com uma consistência como, honestamente, eu não tinha visto ainda em nenhum outro período que eu pude testemunhar. E, general, falando na questão dos ciclos eleitorais, o senhor acha que, nesse momento, com o corte orçamentário que a gente está enfrentando, por causa também dos efeitos nefastos da pandemia no orçamento público e na economia como um todo, essa estratégia e esse reapalhamento, esse amodernamento das Forças Armadas vai conseguir se manter? Ou teremos mais um atraso, mais alguns problemas por causa de verba que, infelizmente, não tem. A coberta está curta para todos, vamos dizer assim. A modernização das Forças Armadas, como qualquer outro projeto de governo, ou melhor dizendo, a modernização das Forças Armadas a partir de equipamento e modernizá-las é um termo modesto, e se aplicado exclusivamente a equipamento não significa pouca coisa, Cauti, enfim, mas isso é uma coisa muito isso é um conceito muito técnico. Mas se nós olharmos exclusivamente para isso, nós vamos ver que todos os projetos de defesa no mundo inteiro são longos, todos. A gente vê hoje as grandes potências disputando espaço, no Pacífico, e a China construindo porta-aviões, os Estados Unidos com uma frota naval, um projeto de construção e o lançamento do produto final de um porta-aviões é uma coisa de década ou mais, né. Imagina se um porta-aviões que é projetado e lançado 10 anos depois, quando o produto está pronto, é um outro é um outro Cenário mundial. equipamento que está chegando no mar, né. Eh, enfim, então em todos os lugares do mundo isso não é um ciclo curto. Em em agora, numa analogia com os outros projetos brasileiros, todos nossos projetos são ciclos longuíssimos. Um exemplo bem rasteiro, que foi resolvido no governo Temer, no final do governo Temer. O Brasil levou 50 anos para conseguir fazer uma outra ponte com a fronteira do Paraguai. Ou seja, a fronteira da amizade em Foz a ponte da amizade em Foz do Iguaçu fazia 50 anos, quando nós conseguimos construir mais uma e agora pretende-se construir outra no rio Apa, mais ao norte. E essa é ou no rio Paraguai, melhor, em Porto Murtinho. Essa é o tamanho, a extensão dos nossos projetos, né. Veja-se quanto tempo se leva para duplicar a BR-116. São projetos por quê? Aí eu faço analogia e ressalto a ação dos gestores da defesa, ou seja, a gente conseguiu manter no setor de defesa a os os projetos, os grandes projetos estratégicos nas 3 áreas estratégicas definidas pelas Estratégias Nacionais de Defesa desde o começo, que é a nuclear, espacial e a cibernética, nós conseguimos mantê-los como projetos de Estado. Eles progrediram e andaram, e ninguém discutiu depois os rediscutiu depois da que eles foram definidos lá atrás. Então Claro. eu acho que, enfim, causa uma ansiedade, causa. Traz transtornos à iniciativa privada, que é a grande parceira disso? Traz. Mais ainda ao país. Há uma discussão permanente, Carlos, sobre o custo disso tudo, que é alto. Mas é um custo fácil de fazer, fácil de contabilizar, ou seja, quanto custa equipar a Força Aérea, quanto custa equipar a Marinha, quanto custa equipar o Exército, quanto custa equipar essa estrutura de defesa para atender às necessidades e à realidade do Brasil. Isso é fácil. Ou seja, com facilidade o IPEA, a Fundação Getúlio Vargas, outros órgãos chegarão a essa conta aí com facilidade. Mas tem um custo que ninguém mede e ninguém saberá precificar, que é o custo do fracasso. Ou seja, e se nós fracassarmos? E se o Brasil não conseguir, respaldo, da sua de força, respaldo do seu poder militar para garantia dos seus interesses? Quanto custa? Claro. Quanto terá custado?
né, Claro, nós claro. olharmos em volta pelo mundo afora, ou seja, esse custo não se tem. Graças a Deus, nós nunca soubemos fazê-lo. Espero que não saibamos. Torcemos, torcemos, general. Vou pegar o gancho também do Paraguai para outra pergunta daqui a pouco, né, para falar também da questão da segurança pública, da segurança também nas fronteiras do Brasil. Mas antes eu queria introduzir esse tema, lembrando, o senhor foi ministro do GSI durante o governo Temer e também foi o ministro que teve que gerenciar, de fato, a intervenção federal no Rio de Janeiro por causa da crise da segurança pública no Rio de Janeiro. General, como foi esse momento? O que podemos dizer depois de muitos anos, né, alguns anos, aliás, dessa intervenção e como está, em linhas gerais, na sua opinião, a situação da segurança pública no Brasil, nos olhos de quem viu, né, como ministro e de quem conhece, como se fala em latim, os interna corporis, né, do mecanismos de segurança pública do Brasil. Vamos lá, algumas regiões do Brasil, em que era possível, um trabalho de segurança, efetivo, as condições de segurança melhoraram. Por exemplo, eu moro no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tem belíssimos indicadores, que mostram a uma curva descendente de diversos crimes. Não que tenhamos zerado Viva-se no Paraíso, mas reduções importantes foram alcançadas aqui nesse tempo, né, pelo governo, secretaria de segurança, enfim. Em outros lugares, ela agravou, né, mas ela agravou não necessariamente, eu não saberia, só um estudo tem que ser feito, pela ação, inação, omissão dos governos estaduais, mas pelo agravamento das condições, de do caldo de cultura em que o crime floresce, né. E aí a gente pode mencionar, claramente o Rio de Janeiro, por exemplo, né. As condições permaneceram, né. A falta de preocupação social, não, eu digo a falta de preocupação social com as condições de vida, né, Sim. sanitárias, educação, infraestrutura de saneamento básico, eh eh, em que estão submetidas em comunidades muito, muito grandes, e por estarem dessa forma, por estarem submetidas e contidas em áreas desassistidas, são comunidades à disposição, são pessoas disponíveis para a tirania do tráfico. Eu sempre digo, Carlos, eu acho que isso é porque isso e gosto de repetir, porque eu acho que isso não é uma coisa percebida pelas pessoas. A segurança que aflige, a segurança que assusta o cidadão de classe média, o cidadão que mora num apartamento no Rio de Janeiro, por exemplo, é a segurança de ele ser assaltado, é a possibilidade dele ser assaltado na rua, de que seu filho, a filha, de que alguém, enfim, de que seu apartamento seja assaltado. É isso que ele vive, né. No entanto, existe 1,5 milhão de pessoas, foi a última conta que nós fazíamos lá em 2018, que estão submetidas à tirania do crime organizado nas comunidades. São pessoas que não têm o direito de ir e vir, são pessoas que não têm direito de escolha, e elas estão submetidas. Elas ficam, 24 horas por dia, 7 dias por semana, submetidas aos caprichos, às vontades, às restrições e às determinações do crime organizado. E isso, quando se tem uma visão romântica do problema, essa visão romântica esconde essa legião de brasileiros que tem uma relação quase feudal com o senhor do tráfico, com aquele que domina uma determinada região. E eu lamento, eu não acho, honestamente, eu não acho que as soluções venham com
mais violência, mais isso, mais não é essa a questão, mas eu não vejo solução sem que o problema seja enfrentado em toda a sua dimensão. E ele não vem sendo Claro, enfrentado. Ele não claro. vem sendo enfrentado. E, general, só Foi para a gente. num Sim, me desculpe, Foi desculpe, concluir. enfrentado num determinado momento, determinadas circunstâncias, mas deixou de ser. Então, é difícil, eu acho que é muito difícil e não vejo, lamentavelmente, não vejo luz no fim desse túnel não, ainda não vejo. General, agora, pegando o gancho também sobre essa questão do caldo de cultura, mas também a questão da segurança pública nas fronteiras. Havia também, durante sua gestão, muita discussão sobre a presença de terroristas também aqui no Brasil, especialmente terroristas islâmicos, né? Isso se falou também um pouco antes, durante a Olimpíada, eh, especialmente na fronteira entre Brasil, Paraguai, e Argentina, a tríplice fronteira, né? E também havia a o debate sobre uma possível aliança ou colaboração entre narcotraficantes ou grupos como o PCC e grupos terroristas, como por exemplo Hezbollah, né, considerando que na maioria dos muçulmanos que estão naquela região são xiitas oriundos do Líbano. Hum, o que o senhor poderia nos dizer sobre isso? Até hoje não temos, evidentemente, me fale se estou enganado, nenhuma condenação nesse caso, né? Não houve nenhuma prova dessa existência, dessa colaboração, mas ainda há fortes suspeitas. Como é que é a visão do senhor sobre isso? A presença de terroristas no Brasil é um problema que a gente está super avaliando, ou de fato é preciso tomar cuidado, prestar atenção nesse aspecto? Bom, eu obviamente que meus dados são desatualizados, eu posso falar até 31 de dezembro de 2018. E até 31 de dezembro de 2018, apesar de muitas vezes essa discussão, essa pergunta, essa questão ter sido trazida, nunca veio nenhuma prova com ela. Ou seja, nós nunca encontramos nenhuma prova de que nas nossas fronteiras acontecesse a famosa tríplice fronteira da Argentina, Brasil e Paraguai, em que o serviço de inteligência norte-americano e outros, as provas nunca chegaram. As elas nunca chegam. Nós não temos, Cauti, hoje nem naquele momento nós não tínhamos nenhum dado que dissesse isso. O que aconteceu na Olimpíada foi um pouco antes da Olimpíada, foi a prisão de brasileiros que tinham organizado uma célula, de radicalismo religioso para atentados durante a Olimpíada. Mas não era uma célula geograficamente concentrada, ela estava espalhada, assim, surpreendentemente espalhada pelo Brasil. Tinha gente no norte, tinha gente no sul, aqui no Rio Grande do Sul, tinha gente no oeste, no Mato Grosso, e tinha gente no leste, lá em Minas, por exemplo. Então era uma coisa, bem estruturada e que já tinha, iniciado os seus compromissos lá, formalização de compromissos litúrgicos, compromissos Hum. até, Até a organização de do atentado, de fato, né? Isso, isso. E eles foram presos e foram Sim, condenados. Todos foram sim. condenados segundo a nossa lei antiterror. É possível que haja? É possível, óbvio, é possível que haja. É até provável que se encontre alguma coisa, mas, até hoje as evidências não apareceram, até hoje não. Até o momento que eu estava Sim. no governo, nós não tínhamos essa evidência. E as acusações e as suspeitas nunca trouxeram um elemento para que se comprovasse. Concretos. Não. Só para terminar essa pergunta, general, mas, por exemplo, semana retrasada tivemos os Estados Unidos que colocaram 2 cidadãos aqui no Brasil sobre sanções, acusando-os de fazer parte de Al-Qaeda. E os americanos, normalmente, são eles que, vira e mexe, assim, a intervalos regulares, indicam essa possibilidade esse risco, né, de, infiltrações terroristas na tríplice fronteira, mas no Brasil como um todo. O senhor acha, então, que é um certo excesso de atenção ou de zelo, podemos dizer, por parte dos Estados Unidos sobre essa situação? Como era na época do senhor quando era ministro?
Não, veja bem, eu não como eu disse, é possível que haja 2 cidadãos em toda essa nossa fronteira que tenham sido identificados dessa forma, é uma amostra, praticamente irrelevante, né, uma coisa Sim, 2 cidadãos. Mas é preciso, o que se dizia antes, se quer a colaboração do Estado brasileiro, que tem todo o interesse, obviamente, deve continuar com todo o interesse, obviamente, de que isso seja, eh eh, resolvido ou combatido, é preciso trazer as evidências. Senão, nós vivemos num Estado democrático de claro. direito. Daqui a pouco o sujeito diz que fulano de tal é um terrorista por isso ou por aquilo, e por alguma razão pessoal, ou seja, o Brasil aceitaria, eu acho, e não, no meu tempo aceitaria de muito bom grado se algum país chegasse aqui com a Com prova de provas. que há muito bem, mas nós também não podemos, porque um país disse isso, seja ele os Estados Unidos, nós temos que nos lembrar que tem os Estados Unidos, mas tem outros países, e que cheguem aqui com uma prova para dizer, com uma Claro, uma alegação, por exemplo, fulano, beltrano e ciclano, muito bem, quais são os critérios para isso? claro. Quais são as evidências? E só para Né? terminar também, para telegraficamente, quando durante a sua gestão nunca houve, né, nunca foram apresentadas provas suficientes para Não, incriminar casos. não, É, não, perfeito, nós tínhamos perfeito. elementos de convicção nos movimentos sul-americanos, notadamente a Farc, até porque a Farc tinha ligações oficiais no Brasil, Sim, tá. Então a gente sabia o que estava acontecendo, isso sim. perfeito. Mas, a questão do radicalismo religioso, islâmico, como quiserem chamar, o que nós tivemos com provas, condenados, enfim, eram brasileiros envolvidos na questão. Perfeito, perfeito. General, agora, o senhor também, só para terminar nossa entrevista, porque eu sei que o senhor também está cheio de compromisso, mesmo estando formalmente, em repouso, o general nunca repousa, né, nunca está na reserva, é só formal, né. Mas eu queria só conversar um pouquinho com o senhor sobre essa sua atuação nesse momento, nesse trabalho de análise de soberania e clima também, né, que são 2 assuntos que poucas vezes se colocam juntos, é difícil encontrar uma discussão que é importante de fato, porque essa questão climática é uma política pública e também política de outros países que pode afetar a soberania de outros, né? E no caso do Brasil, a gente vê uma discussão muito forte por parte de países europeus em relação não somente à proteção da floresta amazônica ou de outras reservas naturais, de outras áreas verdes brasileiras, mas também ligado ao jeito que o Brasil, por exemplo, leva adiante o seu agronegócio, né? O número de pesticidas utilizados ou também outro tipo de atividades agropecuárias. Então, eu queria lhe perguntar, general, nesse debate climático internacional, nesse debate sobre a proteção climática, o senhor vê uma questão geopolítica também, que pode afetar eventualmente a soberania brasileira, e como enfrentar isso sem criar atritos com outros países genuinamente preocupados, né, com o futuro do planeta? Bom, vamos lá. Existe uma preocupação genuína, verdadeira e necessária com as mudanças climáticas, né, é só nos lembrarmos como foi o verão europeu e como está sendo o nosso verão. É um verão de muitas águas, de enchentes, de mudanças que pode mudar a economia. Pode mudar a economia. O Rio Grande atravessa que é um estado que se sustenta muito na atividade agrícola, atravessa uma seca monumental, enquanto em outros lugares Chove demais. os cultivos estão sendo destruídos pelo excesso de água. Então isso é uma realidade, isso é uma realidade, ponto. E aí a tua observação é muito precisa, são 2 coisas que não se veem juntas, soberania e clima. Mas que precisam sentar para conversar. Por isso a iniciativa da gente criar um think tank, para discutir, em que está o ex-ministro Jungmann e outras personalidades, para a gente discutir, fazer com que esses 2 segmentos, ou como eu digo, essas 2 tribos, usando a expressão da mais jovial, essas 2 tribos conversem. Porque se elas não conversarem, nós não encontraremos solução. Não é impossível discutir as necessidades de avançar nas tentativas de evitar
a tragédia climática, sem discutir soberania, sem discutir não, sem levar em conta as soberanias, né. A discussão não pode continuar como ela está e que é como ela começou há muito tempo, um dedo apontado para o outro, você é o culpado, não, e você fez isso ou fez aquilo. Essa solução, isso não vai levar a lugar nenhum. Isso não vai levar absolutamente a lugar nenhum. E quando a gente olha a Constituição brasileira, o primeiro artigo da Constituição brasileira, o artigo primeiro diz que a República Federativa do Brasil, formada tal, constituída de tal, com no Estado Democrático de Direito, baseia-se nos seguintes fundamentos, 2 pontos: soberania. Então o primeiro fundamento da Constituição brasileira é a soberania. Não quer dizer que ele tem que se sobrepor a todos os outros, quer dizer o seguinte: nenhum dos outros valerá se não houver soberania. Porque aí a vontade toda da Constituição ficará subordinada a outra vontade que não a nossa. Ah, muito bem. Soberania não é um instrumento, não é uma moeda de negociação. Ninguém cede soberania. Nenhuma discussão que comece: "Olha, vamos compartilhar a soberania", vai progredir. Mas nenhuma negociação, nenhuma conversa progredirá sem que as soberanias se disponham a dialogar. Ou seja, a soberania é um instrumento da negociação. Ela tem que estar presente como um conceito e ela tem que entender, e as pessoas têm que entender que é preciso negociar e não usar a soberania como um escudo. Eu não vou negociar, porque por uma questão de soberania. Não, não vai adiantar. Por outro lado, Carlo, existe uma questão que tu levantaste, que são as pressões externas, o agro e a boa-fé nessa discussão. Eu te pergunto o seguinte, vamos lá, deixar uma questão para todos que nos assistem, para aqueles que nos assistirem. As mudanças climáticas, se não atacadas, se não minoradas, se não resolvidas, elas trarão uma ameaça à própria existência da humanidade ou da economia como nós enxergamos hoje. E que talvez nos atropele, nós não temos tempo para encontrar soluções tecnológicas para isso e aconteça. Isso é uma realidade, é uma possibilidade. Isso não será hoje, não será amanhã, né? Os prazos são longos, existem números que se discute meio grau para cá, meio grau para lá, ainda falta ajustar, ainda não existe consenso, mas existe o consenso de que é preciso atacar o problema. Essa realidade, essa possibilidade existe. Uma decisão, por exemplo, de um presidente de um país nuclearmente armado, com arma nuclear, ele é uma ameaça à humanidade desde já, há 50 anos. Então veja bem, se a gente quer discutir de boa fé a preservação do mundo em que a gente vive, como a gente vive, com a possibilidade que a gente tem de prosperar, nós temos que discutir também outras ameaças que estão presentes, e que estão presentes claramente por decisões humanas. Ou seja, um aumento de temperatura se dá por decisões humanas e também por razões naturais. O Claro. mundo tem ciclos dessa natureza. A existência de pelo menos 9 arsenais nucleares ao longo do mundo é uma ameaça a todos nós, permanente, exclusiva por decisão humana. Ou seja, as assimetrias que existem hoje não podem gerar soluções assimétricas para uma decisão que é supranacional. Ou seja, a tempestade, a temperatura, uma mudança climática, um furacão, ele não para na fronteira do Brasil com a Bolívia e diz: "Não, daqui para lá eu não vou porque é Bolívia", né, isso não vai acontecer, né, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. Então precisam que as soberanias, entendidas as soberanias como os estados nacionais, sentem em volta de uma mesa e conversem as Que conversa. formas de minorar o risco e de resolver o problema. Agora, como um todo, Claro. como um todo.
General, só para terminar, porque infelizmente nosso tempo está se esgotando, teria 200 perguntas aqui para o senhor, mas terminando só essa questão, né, voltando à segurança pública, o senhor citou a Bolívia, eu queria pegar isso como gancho também. Nos últimos anos vimos daqui na América do Sul, depois de ciclos eleitorais, ou pouco antes, muitas tensões sociais, muitos protestos na rua, até violentos em alguns casos, exemplo do Chile, mas também vimos em outros países aqui da região. Na sua opinião, telegraficamente, o senhor acha que no Brasil, na eleição agora deste ano, existe o risco que a gente entre numa convulsão social por causa das tensões, da polarização excessiva da sociedade? Ou o Brasil é diferente e o senhor, como ex-ministro da GECI, não vê esse risco, essa possibilidade? Eu acho que o Brasil é diferente. Telegraficamente, eu acho que o Brasil é diferente. Nós temos outra natureza e temos outro status institucional. O povo brasileiro já tomou uma decisão, a democracia é o melhor modelo, nós queremos viver com ela, cometendo os erros que se podem cometer, votando, equivocadamente, elegendo, mas não, até porque, não vi, eu vi muitas vezes eu brinco dizendo, cara, o seguinte, eu deitei muitas noites da véspera do fim do mundo, e o mundo não acabou na manhã seguinte, tá. Então eu acho que o Brasil é um país que precisa, que tem outra dimensão institucional, comparado com outros países, sem diminuir os países, é uma dimensão Claro. institucional. Em algumas nós temos menos do que outros, mais avançados do que nós, mas fazendo a comparação sul-americana, eu não eu não vejo, a democracia é um bem da sociedade, um bem intrínseco à nossa vida, ela não está ameaçada. O que ameaça a democracia, efetivamente, uma das coisas que mais ameaça a democracia é duvidar da saúde dela a cada solavanco. Poucos países teriam passado por tudo que nós passamos nesses últimos anos, impeachments e escândalos de corrupção, tragédia econômica e tudo mais, poucos países teriam passado por tudo isso sem solavancos institucionais. Então o Não, Brasil tem os anticorpos eu institucionais acho que tem, adequados para se permanecer no Estado democrático que tem. eu Muito acho que tem. obrigado, General Sérgio Etchegóin, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general de Exército. Muito obrigado por sua participação aqui no Papo Aberto da Exame. Muito obrigado a todos aí, obrigado pela honra do convite. E muito obrigado a você que está seguindo a gente aqui na Exame. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Aqui no YouTube, deixa o seu like e o seu comentário para me ajudar a melhorar sempre o nosso trabalho. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima.